Meu bom dia a todos vocês, meus queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus, que a graça do Senhor, a paz de Cristo Jesus e o grande amor de Deus esteja com você nesta manhã, esteja comigo também. Nós estamos nesta manhã de segunda-feira, pela graça de Deus, reunidos no Espírito de Cristo para podermos estudar a nossa lição de hoje. Deus tem nos abençoado muito com os nossos estudos. Eu tenho certeza que você está sendo muito abençoado, muito abençoada, assim como eu estou também, porque cada vez que a gente estuda um pouco mais da palavra de Deus, a gente aprende mais sobre Deus. E essa é a vontade de Deus, que a gente aprende sobre Ele, que a gente conhece sobre Ele, que a gente tenha o sentimento de Cristo Jesus. E para isso nós precisamos aprender dele, não é verdade? Pois é, hoje nós vamos estudar a nossa lição, que tem uma mensagem muito importante. Nós vamos meditar no capítulo 3, verso de 1 a 7 de Gênesis. Aqui conta para nós o cenário do acontecimento, a história do cenário do acontecido ali, no momento em que Eva tomou a decisão de desobedecer à ordem de Deus, à palavra de Deus. E por que tudo isso aconteceu? Enganada pela serpente é o título da nossa lição. Eu quero, neste momento, pedir a bênção de Deus, junto com você, para que nós sejamos instruídos pelo Espírito Santo de Deus, iluminados, e possamos compreender a vontade de Deus para nós. Vamos orar? Ó querido Deus amado, nosso Pai Celestial, te agradecemos, porque graças a Ti nós temos a oportunidade de conhecer sobre o Senhor, e esta é a Tua vontade, nós como filhos conhecer o nosso Pai Celestial. Neste momento, Pai, nós estamos reunidos para estudarmos esta lição. Pedimos ao Espírito de Deus que nos dê entendimento, iluminação e compreensão da Tua verdade, e que nós possamos, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito também vivermos aquilo que aprendemos de acordo com a Tua vontade. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Muito bem, queridos, nós, como eu disse para vocês, enganada pela serpente, a nossa lição vem mostrando para nós que Eva, ela, ao passear pelo Jardim do Éden, quem sabe despercebida, em algum momento, algum horário daquele dia, ela é surpreendida com uma serpente que está em cima justamente daquela árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, que Deus o havia dito para eles que eles não deveriam tocá-lo nem comer do fruto daquela árvore. Mas mais do que isso, a maior forma de Eva ser surpreendida, e ela ficou muito surpresa porque justamente aquele fruto que Deus o havia dito que eles não o deveriam comer, a serpente estava comendo. E era algo assim que ela começou a despertar sobre a sua mente, por que nenhum dano maléfico e mortífero estava acontecendo com a serpente, uma vez que ela estava comendo e Deus o havia dito para eles, humanos, que eles não deveriam comer. Muito bem. À medida que ela parou para observar aquela cena, a serpente começa a falar com ela. Como nas lições anteriores que nós podemos ver, na verdade, esta serpente ela estava sendo ali um instrumento, sendo usada, incorporada por Satanás, o próprio Lúcifer, que havia
sido ali expulso do céu quando ele perdeu a batalha naquela guerra contra Jesus. Tá? Nós temos aqui, queridos, 3 pontos importantes que eu queria mencionar junto com vocês para que nós possamos refletir, né, a forma criteriosa como a serpente usou estrategicamente para, obviamente, né, aquela serpente era o próprio Satanás que estava ali usando para, através da sua estratégia, enganar a mulher, né? Primeiro, como nós já vimos em outras lições anteriores, ele faz uma indagação, uma pergunta, se Deus o havia proibido de que eles não comessem do fruto de nenhuma das árvores, né? E Eva, ela, quem sabe ali tendo uma boa intenção, ela tentando, né, dar explicação ou mesmo testemunhar de Deus, de que Deus jamais havia dito estas palavras, ela então começou a dar explicação para a serpente, de que Deus não havia dito estas palavras, né, usando ali o plural de todas as árvores do jardim, com exceção de apenas uma ali no singular, né, a árvore que estava no meio do jardim, que era do conhecimento do bem e do mal, da ciência do bem e do mal. Tá? A serpente aproveitou, né, essa oportunidade que ela estava tendo de tê-lo ali, a mulher tendo esse diálogo, essa conversa com ela, e ele apresentou, queridos, e é aqui que eu quero entrar nesse ponto com vocês, né, estrategicamente três coisas que levou Eva a ficar muito pensativa, tá? A primeira delas a serpente diz para Eva: olha, aquilo que Deus havia dito para vocês não comer, porque certamente vocês morreriam, isso não procede, porque vocês não vão morrer, tá? Na verdade, Deus ele está enganando vocês e ele não quer que vocês se desenvolvam em conhecimento, né? Porque essa árvore é a árvore do conhecimento, né? Mencionou ali a serpente, e ele não quer que vocês conheçam sobre ele. Então, Deus, na verdade, ele está se camuflando, tá? Dizendo para vocês que ele ama muito, mas na verdade ele não ama vocês. Se ele o amasse, ele não estaria aí impedindo que vocês conhecessem muito mais sobre ele, tá? E isso despertou, curiosamente, a mente de Eva, né? Quando ele conseguiu entrar na mente dela, até porque ela estava comendo e nada estava acontecendo. Então, quando se trata de uma diética, né, Eva falou: mas que mal faz, né? Que mal faz comer esse fruto, uma vez que a serpente está comendo, né, e nada está acontecendo de mal, tá? Então, queridos, isso despertou muito o pensamento de Eva. Ela começou a ficar muito ali pensativa sobre isso, tá? Outro ponto também que ele apresentou para ela foi, além de dizer que ela seria eterna se ela comesse, porque eles não iam morrer, tá? Ele diz que ao eles comer do fruto, os olhos deles iriam se abrir e eles seriam como Deus. E isso foi o ponto, né, foi a gota d'água para Eva, foi o ponto mais importante, porque começou então ali a desenvolver o desejo, né, no coração de Eva, né,
de ser independente. Tá? E quem não gosta de ser independente? Propriamente no mundo que nós estamos vivendo hoje, a maior luta, a maior batalha é a independência. Todo mundo não quer viver uma vida, né, de independência. Ninguém quer depender um do outro. Tá? E nós fomos criados para viver em sociedade. Tá? Nós somos 100% dependentes de Deus, né? E também, queridos, nós dependemos também uns dos outros como irmãos. Tá? E isso fez com que Eva despertasse no seu coração o grande desejo, a missão de ser totalmente independente, de não precisar de Deus. Ou seja, com estas palavras, a serpente estava dizendo para ela que, em vez deles depender de Deus, né, para viver, para ser abençoado, enfim, ela mesma era Deus. Deus estava dentro dela. Ou seja, ela não tinha essa necessidade de adorar a Deus. Ela deveria adorar a ela mesma era Deus. Só que com isso, querido, Satanás estava induzindo assim ela a concordar com a sua ideia, porque se ela caísse, né, nessa sua estratégia, verdadeiramente ela estaria prestando culto e adoração ao próprio Satanás. Tá? Mas, amados, o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui, ele disse que se nós não nos tornássemos como uma criança, não poderíamos entrar no reino dos céus. Entre tantas características de uma criança, uma delas que Jesus queria que nós viéssemos a entender é que uma criança depende totalmente dos seus pais para que ela possa viver, para que ela possa crescer, para que ela possa aprender, para que ela possa ser educada, enfim, ela necessita 100%. Uma criança, se ela for abandonada pelos seus pais ou por aquele que está cuidando dela, certamente ela irá morrer, porque ela não consegue sobreviver sozinha. Então, Eva queria sim viver independente de Deus. Outra coisa que Satanás mencionou para ela, queridos, e despertou muito sobre ela esse desejo de abrir os olhos, ter mais conhecimento e ser como Deus, ou seja, ser Deus, né? Ela olhou para ali o fruto, né, que estava na árvore, e diz ali que aquela árvore era boa para comer e atraente aos seus olhos. Então aquilo se tornou algo atrativo para ela. Tá? Então aqui no ponto de vista estético, Eva viu que era muito agradável aos seus olhos. E é aqui, querido, o ponto importante que nós precisamos compreender, tá? Que a partir desse momento, curiosamente, Eva a levou ao terreno encantado de Satanás. Ela entrou totalmente ali no terreno encantado do inimigo. E esse é o grande perigo que nós enfrentamos também quando nós decidimos, né, a experimentar, né, pelo menos por um pouquinho, como Eva fez, entrando ali totalmente no terreno do inimigo. Dificilmente quando alguém entra, ele consegue sair. De si mesmo não sai, se não for por Cristo Jesus. Tá? Então, o experimento, né, de qualquer coisa que pertence ao inimigo e que se você entrar no terreno, você vai, claro, se tornar escravo do inimigo ou do vício de qualquer uma coisa que realmente não é de acordo com os ensinamentos de Deus, queridos, dificilmente essa pessoa sai se não for com a ajuda de Deus. Tá? Então esse é o grande perigo que nós precisamos vigiar e tomar muito cuidado
para não sermos iludidos pelo inimigo, tá? Com as suas falsas promessas e entrar no seu terreno, porque jamais sairemos dali se não for pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito de Cristo, tá? Então eu quero concluir esta lição, a lição de hoje, queridos. Nós precisamos tomar muito cuidado com a ideia de que Deus é amor, Deus é bonzinho, e isso é verdade, Deus é muito bom e Ele é muito amor, mas chegarmos a acreditarmos na ideia satânica de que a bondade de Deus nos dá o direito de nós fazermos a nossa própria vontade, os desejos da nossa carne, e que Deus não vai levar em conta a isso, né? Já que Ele é amor e que Ele é um Deus bonzinho. Deus está disposto a nos perdoar, está disposto a nos dar a oportunidade de começar de novo, de nos libertar das nossas quedas e vícios, né? Dos nossos pecados. Mas, queridos, Deus, Ele não compactua com o pecado e Ele não deseja que nós tenhamos essa ideia de vivermos na prática do pecado, por menor que achamos que seja, e que Deus ele não vai aí exercer os seus juízos, né? Eva certamente ela sofreu juntamente com seu marido pela decisão errada que eles tomaram. E nós somos descendentes, tá? E sofremos também as consequências do pecado. Jesus morreu para nos salvar, nos libertou, mas, queridos, o desejo de Deus é que, ao sermos libertos, salvos por Ele, que nós não venhamos a continuar caindo nas tentações do inimigo. Deus te abençoe, tenha um ótimo e abençoado dia, tá? Fique com Deus. Amanhã nós temos mais uma linda lição para estudarmos e aprendermos mais sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Amém.